Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Este é um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, e eu que lhes falo sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista e teólogo e trabalho com constelações familiares. O nosso instituto ele tem um grande leque de metodologia psíquica que trabalhamos com os problemas do psiquismo humano. Tratamos as mais variadas ordens de neuroses e psicoses e desencontro na vida. Nós temos uma visão holística sobre o ser humano. Vemos o ser humano não como um amontoado de nervos e tendões, mas sim como um ser trino, composto de corpo, alma e espírito. Na nossa compreensão terapêutica pela psicanálise, nós compreendemos que o homem não é este corpo. O homem é a alma e o espírito e o contexto psíquico. O corpo físico é apenas o veículo pelo qual se locomove este verdadeiro eu ou este agregado psíquico. Portanto, nós não trabalhamos no corpo físico ou no veículo da alma e do espírito. A nossa visão terapêutica é a mente humana dentro desse conceito psíquico que envolve toda a energia que circunda o corpo humano, aquilo que somatizado chama-se de mente, ou dentro de um contexto, resumido, chamamos de mente. Hoje eu vou falar sobre o tema doença e sofrimento. Quem sugeriu esse tema foi a Rosângela. A Rosângela é nossa telespectadora de Londrina, ela nos acompanha pela internet, ela assiste ao vivo aqui no canal 38 todos os dias. Então a Rosângela, ela pede assim, ela escreve o e-mail e diz assim: Dr. Schaeffer, por favor, fale-nos um pouco sobre doença e sofrimento, porque eu tenho 41 anos, desde que eu me conheço por gente, sou doente. Olhando para minha mãe, para o meu pai, eles são separados, eles vivem um eterno sofrimento. A minha avó e os meus tios são também extremamente frustrados e nada deu certo na vida deles. E eu tenho uma filha, a filha tem 21 anos e a filha está no mesmo padrão, como diz o senhor, sofrendo em seus relacionamentos, não consegue ir bem na escola, não consegue se firmar em nenhum emprego. Quero mandar um abraço para a Rosângela, agradecer pela audiência, as pessoas que nos ouvem de todas as pessoas que nos assistem, E especialmente as pessoas que nos acompanham pela internet. Mande o link da TV para seus amigos para que eles possam também ouvir a nossa programação e eu manifesto aqui a minha gratidão por todos vocês. Então, vamos falar de doença e de sofrimento. Eu preferia falar de felicidade, mas quando falta a felicidade é porque está instalado, se poderemos dizer assim, uma doença ou um sofrimento. Aí a felicidade vai embora. Pelo contrário, nós seríamos extremamente felizes. Então vejam, a nossa existência terrena é uma continuidade de múltiplas existências. E nós somos frutos de uma longa história genealógica. Nós temos os nossos pais, que eles têm os pais deles, que têm os avós, que têm os bisavós, e assim nós pertencemos a uma grande corrente genealógica. Os nossos pais, vamos dizer assim, transmitem a nós a matriz do DNA, e sempre é possível fazer um exame em nós e identificar o nosso DNA em alguém da nossa ancestralidade que viveu há 1000 anos. Então nós somos uma transmissão através de uma matriz do DNA que forma esse corpo biológico, e também nós temos uma matriz emocional. Essa matriz emocional, Bert Hellinger e Schalbeck
batizaram como campos mórficos. Tudo o que acontece dentro de um agrupamento familiar é arquivado dentro deste campo informacional, chamado campos mórficos. Tudo que nós pessoalmente cometemos em todas as nossas existências contra terceiros, contra os nossos irmãos, estão arquivados em um outro campo chamado éter atmosférico. E todos os nossos envolvimentos com questões sociais, as pessoas, todos os eventos que maculam a sociedade, que prejudicam a sociedade, são arquivados nos registros akáshicos. Então veja, nós estamos aqui estagiando em um corpo, mas nós temos 3 satélites, entre aspas, para você compreender, nos enviando os sinais das matrizes constituídas por nós e pela nossa ancestralidade. O professor Masaharu Taniguchi, o escritor da Seisho no Ie, ele diz que 80% do nosso destino foi elaborado pelos nossos ancestrais. Bert Hellinger, o alemão, pai das constelações, diz que 90% das pessoas não vivem o seu destino, vivem um destino programado pela ancestralidade. Então veja, nós temos 2 ícones da saúde mental, tanto o professor Masaharu Taniguchi quanto Bert Hellinger. São 2 exímios cientistas da mente humana. Eles têm um é de uma época, outro de outra, e eles têm uma visão semelhante. E as pesquisas realizadas no nosso instituto e outros institutos que temos convênios chegam à mesma conclusão, que nós aqui, nós somos apenas coadjuvantes no teatro da vida. Se nós não tivermos consciência real de quem nós somos, nós entramos no teatro da vida e encenamos uma peça que não foi escrita por nós. Nós somos apenas atores do teatro da vida, desenvolvendo papéis dolorosos, papéis de sofrimento. E nós desenvolvemos esses papéis numa fidelidade tamanha que nós próprios acreditamos que esses papéis encenados no palco da vida foi escrito por nós. E infelizmente, 90% dos papéis que nós desempenhamos não são nossos e nós não concordamos com eles. Mas entre desempenhar o papel de coadjuvante e não querer desempenhar tem uma longa distância. Somente desenvolve o papel de autor principal no teatro da vida aquela pessoa que toma consciência de quem ele é, de quais são as suas potencialidades e consegue compreender qual é o seu destino, qual a missão de destino ele precisa desenvolver nessa existência terrena. Mas existe uma grande diferença entre ser o ator principal e um ator coadjuvante. E sempre quem sofre não é o ator principal, é o coadjuvante. É aquele ator que desempenha um papel dolorido, sofredor, escrito por outro. Todas as vezes que você desenvolve, todas as vezes que você se depara com um problema, você tem que questionar o problema. Você tem que olhar para aquilo com um olhar sistêmico e indagar o que este problema quer me ensinar. Eu digo nas palestras de terças-feiras que o problema na verdade é um mestre, é um professor, e ele vem nos ensinar algo para que, aprendendo aquele ensinamento, sirva de algo bom para nós e então aquele problema vai embora. Mas infelizmente nós não somos ensinados a encarar os nossos problemas.
Na grande maioria das vezes, nós somos ensinados a terceirizar a responsabilidade dos problemas. Nós somos ensinados que o culpado é o diabo, que o culpado é os políticos, os culpados são os políticos. Nós somos ensinados que os culpados são os nossos ancestrais. Não há culpa, não há vítima, não há agressor. Tudo está intercalado dentro de uma frequência mental. Se você se deparar com um problema e começar a questionar esse problema e compreender qual a mensagem que o problema te traz, o problema desaparece. Se o problema é uma doença, você é curado. Se o problema é uma dificuldade de relacionamento, você vai se relacionar melhor. Por outro lado, as pessoas que amaldiçoam os problemas e terceirizam a culpa dos problemas, o problema insiste com a pessoa 6 meses, 1 ano, e insiste, e a pessoa ignora aquele problema e atribui a terceiros, terceiriza a responsabilidade. O problema se afasta, vai para o chefe do problema, se poderíamos dizer assim, e diz lá para o superior dele: olha, eu não consegui transmitir o ensinamento para ele. Fiquei lá 1 ano insistindo e em nenhum momento ele me olhou, portanto ele não compreendeu o que eu queria lhe ensinar. Então o chefe do problema diz: então está certo, você fica aqui, eu vou mandar outro para ele, você foi muito fraco. Aí vem um problema, vem outro problema, e vem outro problema, e vem outro problema, e fica cada vez pior. Esta é a grande verdade. Todos os problemas são nossos professores. Nós somos os responsáveis pela instalação daquilo que chamamos de problemas maculados ou disfarçados de doenças ou de fracassos amorosos ou financeiros. Nós delinquimos em vidas passadas. Nós delinquimos contra as pessoas nesta existência, e nós somos regidos por uma lei inaugurada por Jesus Cristo, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isto ele colherá. É a lei da causa e efeito. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você trapaça, você vai ser trapaceado. Você engana, você vai ser enganado, de uma forma ou de outra. É a lei da causa e efeito. Essa é a lei kármica, tanto explicado pelas doutrinas espiritualistas. E o povo não desperta para esta realidade. É preferível terceirizar o problema do que chamar para si a responsabilidade de querer resolver o problema. E não tem nenhuma forma de resolver um problema a não ser olhando para si. Olhando para dentro de você, abrindo os seus arquivos mentais, abrindo os seus registros akáshicos, abrindo os campos mórficos ou heteroatmosférico. Onde está o registro deste ato que me adoece? E nós temos hoje, meus queridos telespectadores, a ciência mental como ferramenta por excelência para alcançar esses campos informacionais, abrir esses registros, fazer essa leitura de forma narrativa, ressignificar e trazer de volta para você a tão sonhada felicidade. Portanto, doença e sofrimento é ilusão. Doença e sofrimento é falta de autoconhecimento. É falta de chamar para si a responsabilidade por todos os problemas que você está passando. Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.